Queridos amigos, queridas amigas, fãs do nosso rádio, que já passou dos 100 anos, já estamos caminhando para os 200, então é mais 100 anos. Esse nosso projeto já deixou para trás o primeiro, que era o dos 100 anos iniciais. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito querida. Eu sou fã pessoal particular dela, mas isso não está em jogo. Depois eu quero que vocês reconheçam, que vocês identifiquem, até porque onde ela trabalha não se pode dizer muitas vezes a voz, não se faz muita promoção pessoal, é um tipo de rádio, é um formato que a gente aceita e respeita. Para quem não me conhece, está aqui meu nome. Nas redes sociais que tem esse nome italiano macarrônico no final, você encontra com facilidade todos os projetos que estão sendo produzidos. Esta série, Vozes do Brasil, traz locutores, locutoras, anunciadoras, anunciadores, comunicadores, comunicadoras, enfim, as pessoas que usam o microfone para projetar o seu trabalho e para nos acompanhar, nos fazer companhia e tudo mais. Então, se vocês observarem aqui, temos o YouTube, que é o mais famoso e a sede de todos. Depois temos o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, que hoje está sendo o mais famoso, e o LinkedIn. E também, no Radiofobia, você tem o chamado podcast, que é o áudio de toda essa nossa conversa, que está sendo transmitida em áudio e vídeo, para que as pessoas possam acompanhar. Quem tem deficiência visual, quem tem qualquer tipo de problema com a falta de, por exemplo, não tem o monitor, não tem o celular, você usa uma plataforma, qualquer uma dessas que estão à disposição, e que você use somente a parte de áudio. Vamos imediatamente trazer e convidar para vir aqui dividir a cena comigo a minha querida Carla Rebelo. Bem-vinda. Bom dia, Malhoca, tudo bem? Tudo bem, e eu digo para você, já falei antes para os nossos amigos e nossas amigas, que eu gosto muito de trazer pessoas queridas, pessoas conhecidas, mas tem muita gente com quem eu não trabalhei diretamente, eu não fui chefe, ou não estive ao lado, enfim. Então, a Carla é um desses exemplos. Ela já colaborou com a empresa, nós vamos conversar no meio do caminho a respeito, mas nós nunca trabalhamos diretamente. Então, eu vou querer saber onde nasceu a Carla e como ela começou a desenvolver essa vontade de transmitir para as pessoas, com a sua voz linda, alguma coisa muito importante, que é a nossa comunicação. Bom, eu sou de Santos, eu sou 013, que é o DDD de Santos, né? Que as pessoas que são de lá da região costumam se referir umas às outras de, você é 013? Sim, sou 013, e sempre fui apaixonada por rádio, assim, passei a minha infância e adolescência escutando muito as rádios de Santos, e até eu era apaixonada também por uma rádio de São Paulo, que é o Dourado, que eu ainda ouço até hoje bastante, e na época eu fazia de tudo, botava antena, colava no teto para conseguir ouvir um pouco da Rádio Dourado. E eu tive uma adolescência assim bem perdida, de não saber muito para que caminhos trilhar, e acabei fazendo uma escola técnica federal de processamento de dados. Na época, eu logo no começo percebi que eu não tinha feito a melhor escolha, eu não tinha muita afinidade assim com lógica e tudo, e nem pensei em rádio. E aí uma prima minha comentou que ia ter um curso de 1 semana de duração, que não dava certificado nenhum e tal, mas que era voltado para a locução de rádio, que era um curso livre de 2 radialistas lá de Santos, o Zé Torquato e o Rick. E aí acabei fazendo esse curso, e logo ao final eles achavam que eu devia continuar investindo nisso, eles achavam que eu tinha um bom timbre, uma boa articulação, projeção de voz e tudo, e aí com isso eu, com uma fita cassete, que era o certificado do curso, com algumas vinhetas, algumas locuções, bati na porta de 2 rádios que funcionavam na época em Santos, a Litoral FM
E depois eu fui na Enseada. E na Enseada eu fui recepcionada pelo Edson Delmiro, que na época era produtor da rádio, e aí ele me pediu uns dias, pediu para que eu voltasse lá e me ofereceu um estágio não remunerado de 3 meses. E assim eu adentrei no rádio. Bom, não, eu só dei a minha risadinha aqui bem guardada, porque esse truque, os meus amigos radiodifusores, radialistas, eles usaram comigo, eu não estou nem querendo dizer dos outros, né? Eu fiz estágio não remunerado porque eu queria aparecer no meio, eu queria conhecer o meio, e você vai ou fica no banco de reservas. Outras pessoas irão. Então, eu me meti até a fazer programa de televisão no Canal 9. Meu professor querido, saudoso, Leonardo de Castro, conhecido na Pia Batismal como André Casquel Madri, ele falou, olha, eu estou produzindo um programa chamado 9 contra uma cidade inteira. Se você quiser participar, já que você gosta de rádio, de televisão e tal, eu falei, tá, só me diz o que é. Ah, você tem que escolher uma das personagens que participam no programa e fazer perguntas para ela. Naquele tempo, Clodovil Hernandes estava respondendo sobre Dona Beja, que foi uma das grandes marcas da carreira dele e onde ele também conseguiu destaque, porque ele tinha esse estudo dentro dele. E lá fui eu fazer perguntas e estava ajudando o professor. Depois trabalhei um pouco também no canal 13 da época, só que você falou do 013, na TV Bandeirantes, com um dos outros professores para ajudar a assistente de produção, entendeu? Puxa cabo, leva a prancheta, aquelas coisas que é aí que você começa a aprender. Mas eu entrei aqui mais, não para falar tudo isso, nem tanto quanto eu falei, mas para fazer uma pergunta. Você chegou a conhecer o Colégio do Carmo? Pensou em fazer algo no Colégio do Carmo? Olha, eu venho de uma família assim bem humilde, então a minha educação em Santos foi toda pública. Aí eu não tinha acesso, mas claro que eu conhecia, sabia da existência do Carmo. Ok. Não, eu digo isso porque quem fundou o Colégio do Carmo, o senhor Walter Sampaio, conhecido na Pia Batismal como João Walter Sampaio Smoca, foi quem me ensinou, acho que quase 100% de tudo que eu sei no jornalismo. Ele foi meu colega de faculdade, mas ele já era famoso, ele já era diretor de noticiários, diretor de jornalismo, em TV. E aí ele me escolheu para assistente de produção, me apertou bastante, o que foi extremamente bom. E depois, quando ele já estava um pouquinho cansado dessa vida do dia a dia, ele foi para Santos, por questões, inclusive, de saúde da esposa e da dona Neide, e montou lá o Colégio do Carmo, que era uma dificuldade. As pessoas só iam aos sábados, se eu não me engano, faziam um curso de radialismo de ponta a ponta, de 7 da manhã até 7 da noite, mas quem passou por lá teve duas chances, aprender muito com os bons, e segundo, ele escolheu pessoas que passaram por lá para dar um certo destaque no trabalho. Uma pena. Você talvez não fosse nem correspondente em termos de época, isso talvez. Que eu estou falando, porque o Walter é bem anterior ao seu nascimento, mas de qualquer forma, fica essa dica. E o Luiz Torquato, grande amigo, trabalhou comigo em algumas oportunidades, é um parceirão também, gente que entende das coisas. Se ele disse que era para continuar, você fez bem. Foi o irmão dele, o Zé. Ah, não foi o Luiz Torquato? Desculpa. O Zé Torquato, né? Acho que é Zé Torquato também. São irmãos, são irmãos. Acho que na época o Zé fazia TV, Rádio Cultura FM. E a Rádio Litoral FM ficava no centro da cidade, era essa? Era uma AM? Não, a Rádio Litoral ficava em São Vicente. Então eu estou confundindo. Existia uma rádio de Santos que era AM, que ficava bem no centro, ali perto da zona da região do Café, onde era historicamente processado o café naqueles áureos tempos de 1800 alguma coisa. Talvez Rádio Tribuna. Pode ser. Pode ser o começo de tudo. Pode ser. Eu passei lá, morei lá alguns tempos
enquanto a casa dos meus pais era reformada na Vila Clementina, em São Paulo. Então, alguma coisa eu sabia, mas tinha 7 para 8 anos, eu era só entusiasta de rádio, gostava muito de ouvir. E uma dica, a facilidade de você ter a audiência, ou pelo menos a frequência da Rádio Eldorado tradicional, é porque logo no início eles tinham, depois continuou lá, mas eles foram modificando. O transmissor ficava num terreno na Serra do Mar. Então tinha um pouco mais de facilidade para que a Eldorado AM fosse captada lá na Baixada. Baixada. Tem gente que diz que não é Baixada, mas tanto faz. Né? Discutiu-se muito isso no jornalismo dos anos 80, né? Se é Baixada, ou melhor, Baixada óbvio, você sai daqui e desce. Mas se era Baixada Santista ou Baixada Paulista, essa era a grande discussão. Porque é Santista porque está lá, mas é Paulista porque está dentro do Estado. Porque pertence ao Estado, sim. Aquelas discussões, quando a gente quer procurar pelo em ovo, a gente discute. A torre é antena. A torre é a torre, a antena é a antena. Sem a torre, a antena não fica em pé. Só isso. Mas aí começa aquela discussão em filosofia e tal, e a gente vai se divertir. Bem, Carla, e aí depois dessa época de estágio não remunerado, e você já viu que a coisa não era tão fácil assim, mas vou lá, vou brigar. Para onde você foi? Aí a própria Enseada, a própria rádio que me deu o estágio, me efetivou. Na época não tinha curso de locução em Santos, daí acho que tinha por lei uma questão assim, se você começava a trabalhar no meio e não havia num raio de tantos quilômetros nenhum curso disponível, você conseguiu o DRT depois de um determinado tempo já com a carteira assinada. E aí foi isso foi dessa forma que eu consegui o DRT. E fiquei trabalhando com a Enseada, eu acho que... peraí, eu sou péssima de números, mas eu comecei em 93, eu acho, 93, e aí eu fiquei até 2001, até quando eu depois vim para São Paulo. Então eu fiquei muito tempo trabalhando na Rádio Enseada, ela passou por uma transformação, ela tinha uma programação que era muito moderna, não era muito mainstream, e dava muita atenção à parte cultural, então foi uma escola importantíssima para mim, e eles também tinham, o mesmo grupo também tinha a TV Mar, que era uma afiliada da Manchete. Aí acabei fazendo também produção de TV, fui me envolvendo em outras partes, e resolvi estudar jornalismo, só que aí, no final do segundo ano, eu estava desesperada para sair da casa dos meus pais e acabei trancando a faculdade, mas me emancipando um pouco mais para a vida adulta, né? E foi ótimo. E aí acabei que depois eu voltei a estudar, fiz um pouco de rádio e TV, e aí em 2001 a Nova Brasil me chamou. Minto, a Nova Brasil me chamou no ano 2000, era para entrar na rádio a partir das 6 da manhã, seria para fazer o Nova Manhã, eu acho que chamava, que era com Irineu Toledo. Eu fiquei empolgadíssima, mas eu tinha um problema muito sério para acordar cedo, e aí nos 45 do segundo tempo, quando eles fizeram esse convite, eu acabei recusando. E aí pensei que era uma porta que jamais se abriria novamente. Mas aí, menos de um ano depois, eles entraram em contato de novo comigo, me propondo o horário da tarde. E aí foi quando eu decidi mudar para São Paulo, porque eu via também que, além do rádio, eu poderia trabalhar de outras formas com a minha voz. E achava que em São Paulo isso seria mais possível. Agora, com toda a tecnologia, eu acho até que você pode estar em qualquer lugar. Mas para entrar no mercado publicitário, que era uma coisa que eu queria muito e tal, eu achei que São Paulo podia me oferecer muito mais chances. E aí eu topei vir para São Paulo, então, no ano de 2001, e desde então eu estou aqui. Você fez muito bem, porque, de repente, o fato de você... Nada contra Santos, mas o fato de você estar numa cidade litorânea, pequena, cujo som, genericamente falando, não vem para cá, que é muito mais fácil o litoral captar
as rádios de São Paulo do que a gente captar as rádios de Santos, até porque teria que subir muito. No AM ainda passa, mas no FM não dá, porque a FM é uma onda reta, então ela não tem muito como nem fazer curvas da estrada de Santos, nem passar pelos túneis, nem nada. Aliás, muitas vezes você percebe que quando você está dentro de um túnel, o som some. Só some porque ele não é reto. Se ele fosse reto, poderia continuar. Bom, voltando ao questionamento. Quando você percebeu que dava para viver da voz, viver do seu trabalho de comunicação, e decidiu vir para São Paulo, você achou que esse probleminha, eu até quero depois discorrer um pouquinho sobre isso, é rápido, não vou tomar tanto tempo, mas há pessoas que não conseguem acordar cedo. Não é vagabundagem, não é, ela é preguiçosa, não é. Eu não estou aqui para defender, não tem nem procuração da Carla. É o seguinte, de acordo com os estudantes, ou melhor, os estudiosos, eu sou um estudante de astrologia há muitos anos. Eu já produzi programas de astrologia na Rádio Tupi de São Paulo, com a Nena Martínez, que era famosíssima. Eu ainda tive a chance de trabalhar com essa senhora. Quer dizer, eu era meramente o cara que abria e fechava o programa, porque quem fazia tudo era ela. E ela me ensinou muita coisa. Mas a astrologia séria, nesse negócio de horóscopo de jornal, que o cara faz uma bateria deles aí, hoje pode usar amarelo, que acontece tudo bem, amanhã você pode usar cor de rosa, que não sei o que, não sei o que lá, e depois as pessoas ficam confusas. Poxa, vesti azul, não aconteceu nada. Como dizia a música do Trio Esperança, minha sorte então mudou. Não é por aí. Não mudava. A astrologia diz claramente que, de acordo com o momento de concepção da pessoa, coisa que a gente não vai saber com facilidade, às vezes nem o pai nem a mãe da gente, a gente tem 2 horas, porque o dia é feito de 2 vezes 12 horas, né? A gente divide em manhã e noite, e tem o AM, PM, aquelas coisas todas, sem esticar muito o assunto. De acordo com o período em que você foi concebido, concebida, você tem facilidade para, durante um período de até 2 horas, criar, conceber ideias, sabe, você explode. Se você aproveitar aquele momento, arrebenta. Falando terminologia de hoje. E, em contrapartida, tem um horário em que você ainda está dormindo. Você está lá, por quê? Exatamente por causa dessa dicotomia toda, da manhã com a noite. Então não adianta forçar. Certa feita, um ex-aluno meu, que eu queria muito que fosse estagiar ou trabalhar comigo, eu falei, tem um horário aqui das 6 às 13 horas, ele falou, estou desistindo. Não, peraí, deixa eu explicar o que é. Estou desistindo. Do meu time. Assim? Do seu time. Eu já trabalhei com muita gente desse time. E gente maravilhosa. Aí eu falei, o que acontece? Ele falou assim, eu apago às 3, 4 da manhã. Eu não durmo cedo. E outra coisa, eu só vou me ligar de novo, as minhas baterias só ficam em ordem lá perto do meio-dia. Então não adianta. Tá bom, então peraí. Tem das 13 às 19. Hoje ele ainda está trabalhando na mesma emissora, vai até 2, 3 da manhã, bombando, faz tudo que fazer. Já deve ter uns 40 anos de emissora. Por quê? Porque é uma questão de compreensão. E eu gosto de esticar um pouquinho essa conversa, porque às vezes você que está aí acompanhando o trabalho da gente já foi xingado pela mãe, pelo pai e tal. Você devolve, não o xingamento, mas uma conversa e fala, olha, se vocês... quando vocês pensaram em ter um filhote, uma filhota e tal, nesse horário em que vocês conceberam a mim, é possível que tenha acontecido tal e tal coisa. E aí a astrologia explica, não vou dizer que você deva ir no Google para descobrir isso, mas é importante que você, quando estiver conversando, dialogando, você faça alusão a isso que é verdadeiro, isso é científico, isso acontece mesmo. Dando sequência, Carla, vamos para São Paulo agora com outra possibilidade.
Para onde você foi depois da Nova Brasil, ou ainda na Nova Brasil? Na Nova Brasil foi um período maravilhoso, foram só 3 anos, mas eu fazia um programa no final da tarde que chamava Radar, apresentava com o William Mayer e também com a participação da Kátia Cafazzo, que falava sobre o trânsito, e era um programa de segunda a sexta que rolava durante 1 hora, teve uma época que ele durou 2 horas, porque pegava o horário da Voz do Brasil, eu acho que a gente não transmitia no horário das 7, e aí era quase que todo dia tinha entrevista. Então eu tive contato com muito artista, foi muito legal. Eu também trabalhei um pouco mais da minha timidez, porque honestamente eu nunca me considerei uma comunicadora. Eu sou uma locutora, e ter que lidar assim, ter que entrevistar, foi sempre um desafio, mas que eu fui vencendo a forceps, assim, porque quase todo dia eu tinha as entrevistas. E foi ótimo, foi muito produtivo, e quando eu fui convidada para ir para a Alfa, eu fui pronta para dizer não, mas acabei aceitando, a proposta era legal, foi interessante também, e eu também achava que a Alfa tinha uma plástica muito, muito engessada. Mas quando eu fui convidada, o Eduardo, que era o diretor artístico na época, ele falou que justamente o que eles queriam era trazer o meu estilo para ser o padrão da Alfa, né? Para trazer um pouco mais de informalidade, assim, não ser tão formal, trazer um pouco mais de coloquialidade no estilo da locução. E também me convidaram para ser a voz da plástica da rádio, né? Nós vamos falar muito sobre a Alfa FM. Eu vou interferir um pouco mais, porque Radar é um programa que foi colocado num horário muito bacana, horário que está todo mundo preso no trânsito, cada vez mais, não adianta dizer que vai melhorar, que os semáforos vão ser inteligentes, porque eles podem ser inteligentes, mas quando eles pifam, fica todo mundo burro dentro do seu carrinho, tentando entender o que é que está acontecendo do lado de lá. A rádio, burro no sentido de brincadeira, obviamente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. O outro lado é que é bom. Você liga o rádio e tem gente informando. E como você disse, a minha querida pessoal amiga, ex-aluna, Kátia Cafazzo, que muita gente não sabe, mas eu já falei aqui uma ou outra vez, ela não gosta muito de ser assim, divulgada e tal. Ela sempre foi uma grande, na Rádio Cidade ela ajudou a gente com profundidade. A gente conseguiu fazer pesquisas através do telefone e a gente não ligava para ninguém. Era o ouvinte que buscava a rádio e aí nós criamos um desenho, vamos dizer assim, de uma planilha nada científica, sem margem de erro para nenhum lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, mas a gente conseguiu descobrir onde é que a gente tinha problemas de sintonia da rádio. A gente conseguiu descobrir onde a rádio pegava melhor e por isso ela estava com audiência e penetração maiores e tal. Então a Kátia, ela captou isso, coisa que ela não aprendeu na faculdade. A gente vai tendo insights durante o trabalho. E aí a Kátia foi super bem, começou a falar, porque ela sempre teve uma voz gostosa, não era locutora. Porque eu vou contar uma coisinha meio sem graça, mas é importante. Quando você vai dar aula na faculdade, você tem vários alunos, às vezes até 30, e você tem que dividir. Então eu fazia uma escolha não aleatória, porque se fizer aleatória, 5 vão trabalhar sempre e 20 vão assinar a mesma planilha dizendo que já trabalharam. Então não sai disso. O que eu fazia? Rodízio, 2 grupos. Então, alguém vai ser diretor, alguém vai ser produtor, todas as funções, todas, as menores, as maiores, as melhores, enfim. E locução. Aí, professor, eu não queria fazer. Eu não tenho voz bonita. Eu falei, ótimo, vamos melhorar a sua voz através do microfone. Não gosto da minha voz. Vou contar uma história. Eu fiz uma entrevista com uma famosa atriz de novelas, no auge da carreira, ela falou assim, odeio a minha voz. Eu falei, sério? Ela falou, agora que tem videotape, olha como eu sou antigo e olha como essa história também é. Agora que tem o videotape é que eu estou ouvindo a minha voz.
Porque antes eu nem me tocava. Ah, eu não gosto da minha voz. Tá bom, tem importância. Se tornou uma grande atriz durante anos e anos, foi a preferida da moçada, então não tem muito essa, né? A gente nem ouve a voz verdadeira, porque a gente emite para frente e os alto-falantes estão aqui na lateral, a gente não consegue. Razão pela qual muita gente coloca a mãozinha aqui na orelha. Sim. E assim. Bom, então, homenageada a nossa querida Kátia Cafazzi, que continua fazendo hoje, acho que, programação musical. A única coisa que eu acho, respeito, mas eu acho estranho, porque nem sempre o nome das pessoas é divulgado com aquela intensidade que permite ao ouvinte saber quem é. Então, a pessoa gosta do rádio ou da rádio, ela gosta do programa, mas ela, de repente, não sabe quem é. Exatamente. Por exemplo, muita gente acredita que quem está no ar, que quem está fazendo a locução, é quem está fazendo a programação musical. E não, as rádios têm programadores musicais. E a gente não acredita isso. Olha, tem tanta coisa errada. Eu vou te falar, várias e várias vezes, ao declinar a minha profissão, o que o senhor é? Eu, como era professor universitário, eu dizia mais que eu era radialista, porque é o que está no meu ano. Acho que professor foi uma passagem da minha vida, embora de 30 anos, mas eu não nasci professor, eu nasci radialista, isso eu tenho certeza. E aí, quando eu digo radialista, eu falo, que rádio você fala? Não, radialista não é quem fala. Quem fala é locutor, apresentador ou comunicador. Ah, não. Falei, não. Radialista é quem trabalha em rádio e televisão. Ah, eu não sabia. Então, tem certas coisas que o público realmente não tem alcance. E a gente aproveita esses momentos aqui do bate-papo para dar uma pincelada numa ou noutra coisa para que as pessoas entendam, né, e fiquem sabendo. Por que a Carla podia ser muito mais famosa e muito mais conhecida? Se bem que tem um outro lado que nós vamos falar daqui a pouco, o meio publicitário conhece muito bem a dona Carla. Utiliza muito a voz dela, eles sabem quem é. Na hora de escolher A, B ou C, nós vamos chegar ali daqui a pouco. Mas, por enquanto, nós estamos falando do rádio, que às vezes, por uma questão de formato, né? Eu já trabalhei em emissora, cujo diretor que me contratou, e você, quando assina contrato, você é obrigado a entender e respeitar as normas daquela empresa. Você não vai. Sim. Você pode até modificar alguma coisa com autorização. Então, quando ele diz, o importante não é quem fala. Eu não vou dar a hora certa, porque a hora certa não é importante no meu esquema. Uhum. Importante é a rádio. Quando o ouvinte liga para a rádio, ele fala com a rádio. Ele não fala com o locutor. Porque o locutor pode ser o A, o B, o C. Ele não está desmerecendo o locutor. Ele está dizendo que o esquema que ele desenhou, o formato que ele quer para a rádio dele, difere um pouco de outras rádios, né? Tem gente até que agora conseguiu colocar no Merchan, que já é uma coisa que incomoda um pouco. Olha, quando você falar com o Luiz falou tal coisa, o cara fala o nome dele mais vezes do que o do produto, para dizer, não, mas pode dizer que foi o Luiz que mandou. Sabe, não existe esse tipo de coisa. Mas os caras vão inventando para poder aparecer um pouquinho mais, e a gente vai deixando e a coisa passa que passa. Bom, estamos chegando ao momento em que Dona Carla já está na Alfa. Por que já está? Porque, ao que tudo indica, ela não saiu da Alfa. Ela continua na Alfa. Então, eu só vou saber se ela começou e não parou até agora, ou se ela teve um intervalinho, foi até ali, já volto, e depois continuou. Você está direto desde... Direto, desde 2004. Eu falo então, que eu faço parte do mobiliário. Tem que ter um busto de bronze. Não é só isso. É que são vários degraus, entendeu? A nossa escada de sucesso ela é muito longa e íngreme às vezes. Então, a gente vai subindo devagar e sempre. Quando a gente não aguenta, a gente cai ou alguém derruba a gente, alguém dá um chutezinho, você vai lá para baixo. Outras vezes você vai com facilidade ou não, vai subindo o degrau e vai chegando a um ponto em que aí as pessoas dizem, ela é a voz padrão, ela é a voz... E aí nós vamos entender o que significa ser uma voz padrão da rádio, quem é que determina aquela sonoridade ou aquele estilo, e daí para frente. Então, conta um pouquinho da sua escalada na Alfa
que está na Avenida Paulista, naquele conglomerado de emissoras que está num só prédio, né? E Deus queira que não falte energia lá, porque se ocorrer um dia, estou falando inclusive em gerador, aí fica toda a cidade fora do ar, né? Fica Sim. tudo num lugar só. Ali pertinho da estação, como chama? Consolação do metrô. Consolação. Isso? Muito bem. Isso Então, mesmo. conta um pouco dessa história. Eu não vou interferir, prometo. Olha, mas é que não tem muito o que contar, assim, né? Não teve uma questão de degrau, não. Na Alfa eu sou o que eu sou desde o início. Eu trabalho basicamente no mesmo horário, que é o horário da tarde. Desde o início eu sou a voz padrão. A voz parceira minha, que era do Jones, hoje em dia é do Irineu Toledo. Então eu consegui de alguma forma trabalhar junto com ele, né? Não na época da Nova Brasil para fazer o programa da manhã, porque eu não tinha condições de acordar cedo, mas hoje em dia eu divido a plástica com o Irineu, e ele é um doce, eu adoro ele profissionalmente, pessoalmente, acho que é um cara super bacana. A gente também é amigo de Clube da Voz, né, que é um clube de vozes que estão no mercado, para organizar um pouco o segmento e tudo, tentar traçar um pouco de regra, porque é um mercado difícil de se precificar, de se trabalhar, às vezes não tem muita norma, a gente tem tentado trazer um pouco mais de seriedade, já há muito tempo, desde do Mazieiro, no começo, acho que na década de 80, que eles fundaram o clube, mas enfim, eu também sou parceira do Irineu no Clube da Voz. E aí na Alfa é isso, hoje em dia, assim, depois de muito tempo que eu consegui não trabalhar mais de final de semana, o que já é uma grande vitória para quem faz rádio. Foi um acordo feito há alguns anos, e aí então hoje em dia eu faço só de segunda a sexta, o que para mim já é uma vantagem, tendo tantos anos de rádio. Bom, foi o que eu disse. Algumas pessoas têm a facilidade e outras pessoas não têm. Você chegou lá e já venceu, porque já se tornou voz-padrão, e não alterou as coisas para que alguém da direção chegasse e falasse: olha, minha filha, vamos alterar, vamos mudar. Está dando certo, está funcionando, seguimos em frente. Viramos a página, se necessário podemos voltar, mas vamos falar um pouco da área de locução comercial. A gente sempre aprende, sempre conhece, e quando você fala que é preciso regular o mercado, eu entendo o que você quer dizer. Porque eu recebo, talvez para você seja até um pouco antiético comentar certas coisas, mas eu posso, porque eu não sou nem locutor, nem apresentador, nem faço comercial, nem porcaria nenhuma na área. Então, seguinte, eu tenho uma produtora, a Publinter Comunicação, que é quem sustenta, pelo menos em termos, a nossa estrutura aqui no StreamYard, que é a plataforma contratada para fazermos esta série. Muito bem. A Publinter está locada em alguns livros, em algumas divulgações e também, obviamente, em alguns manuais e manuais virtuais. Você vai procurar uma produtora, você clica lá, vai no Google e eles indicam. Então, o locutor que quer fazer uma carreira, ele procura essas emissoras e manda o seu portfólio, entre aspas, se tem, e às vezes ele manda ofertas. Por exemplo, gravo 10 comerciais por apenas R$100. E aí é que o bicho pega. Você não sabe quem é a pessoa, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma voz boa, mas ele está lá na Cochinchina do Norte ou Cochinchina do Sul, depende do posicionamento, e aí ele diz: estou começando minha carreira, gostaria de servir a sua emissora, a sua produtora e tal, estou fazendo. E se você observar, é um valor irrisório, que contradiz o que o mercado vive. Então, é por isso que a Carla citou, en passant, a regulação do mercado, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho mais. Como eu faço? Eu com essa voz de taquara semi-rachada, não chegou a ser rachada inteira. Como é que eu faço para entrar no Clube da Voz? Eu seria admitido? Pode ser sincera e falar como é que funciona o esquema.
O que eu precisaria para entrar no Clube da Voz? No site tem as especificações, né, de como entrar no clube, mas você tem que ter um número de peças mínimas no ar nos últimos 12 meses, se eu não me engano, mas pode ser também, hoje em dia, a internet, a publicidade dentro da internet tem a mesma relevância que a TV, então podem ser peças que estejam também na web, né? E aí você passa por um crivo. A diretoria vai ouvir os seus trabalhos e vai chegar à conclusão se você está com qualidade suficiente para fazer parte do time, né? Independentemente, também você tem que ter as peças nos últimos 12 meses que estejam sendo veiculadas ou foram nesse período, e além disso, então, você vai ser avaliado por uma banca diretora. Eu falo que muito mais importante do que o timbre é a forma com que como você reage a um texto, né? Como você consegue fazer a interpretação desse texto, ou como você consegue perceber o que um briefing está dizendo. Então, poder dar vida a um texto, eu acho que vai muito, muito além de um timbre. Tem muito mais a ver com a interpretação mesmo, né? Tanto que, assim, tem várias coisas que podem facilitar. Eu, quando vou fazer uma publicidade, e muitas vezes hoje em dia você não tem nem que ir ao estúdio, você pode gravar de casa, para quem tem o equipamento, eu peço para que me mandem o briefing mais detalhado possível. Se tiver a trilha que vai ser usada, eu peço que me mandem também, porque daí eu já tenho mais um ingrediente para somar e perceber melhor como é que pode ficar a locução. Enfim, mas o que eu gosto mesmo é de ir para estúdio, de ter um diretor, de ter cliente junto, de sair dali com a certeza de que já foi concluído o trabalho. Você quase roubou a minha pergunta. Quase. Não roubou a pergunta. Você quase respondeu a algo que eu ia perguntar agora. Para ser dublador, sempre tem aquela dúvida. Mas então é locutor e pode ser dublador. Para ser dublador, há uma exigência de você ter o DRT, que a gente já falou aqui várias vezes, é uma sigla que significa Delegacia Regional do Trabalho, não significa que a pessoa foi presa ou não, que ela prestou depoimento que tem BO, não é nada disso. É que você faz o registro na Delegacia Regional do Trabalho como alguma coisa. Carla falou, algum tempo atrás, de que quando a regulamentação da profissão, que foi em dezembro de 1978, eu não tinha nem nascido, já determinaram que era para ser os radialistas deveriam ter uma definição. Quem estava trabalhando até aquele momento, que não tinha escola de comunicação, ou não que em 78, pelo amor de Deus, às vezes eu falo uma coisa aqui, aí aparece alguém, ninguém vai corrigir o professor, ele falou tal coisa. É que a gente vai com o raciocínio rápido, vai indo para frente e depois deixa passar uma frase ou um verbo que dá a intenção. Então, eu preciso ser bem claro. A primeira faculdade de comunicação do país, a Escola de Comunicações Culturais, nasceu em 1967. O primeiro formando no grupo que eu me incluo, inclusive, foi em 1970. A partir dali, você tinha já a possibilidade de ter feito uma faculdade. Uhum. Foi a primeira, ok. Então, daí a sair o diploma, vão anos. Mas você tem lá um registro que a própria faculdade fornece, dizendo, certifico, então não é registro, é certificado, seu Luiz, certifico que o seu Luiz Fernando Malhoca cursou de 1967 a 1970, tendo fechado o grupo de bacharelado em comunicação, em ciências da comunicação, com especialização em rádio. Ok, com isso, eu vou lá no Ministério do Trabalho, lá na Delegacia Regional, e eles me dão um número. O meu é 00256. Eu sou do primeiro time, nem dos primeiros 300. Eu estou lá no comecinho ainda. Por quê? Porque assim que saiu, eu peguei o meu certificado e fui lá. E me orgulho muito disso. Muito. Muito bem. Daí para frente vem outras facilidades. Mas, como ela disse,
Se numa região que não tem escola, que não tem facilidade, às vezes, um ou dois donos de emissoras podem atestar que a pessoa já trabalhou na área, que ela é formada pela situação de experiência, não formada por faculdade, e com esse atestado, você vai à Delegacia Regional do Trabalho da região e diz, olha, já fiz isso, já trabalhei. O mesmo ocorreu com as pessoas que, quando veio a regulamentação, não tinham que fazer faculdade. Outros, sim, como o nome que eu já citei aqui, o Walter Sampaio, ele era diretor de telejornalismo da TV Manchete, da TV Excelsior, antes da Manchete. E nem por isso ele deixou de fazer faculdade. Ele achou que devia, ele já sabia tudo, mas ele achou que devia e foi. Foi ano passado que eu me lembrei disso. Muito bem. Então, para fazer dublagem, você tem que ser ator. Tem que ter o DRT de ator. Ok. Para ser locutor, ainda que você interprete, não tem. Porque, afinal de contas, você não está atuando, você está usando a sua voz e com os meneios que a voz permite, para você poder localizar, fazer uma explicação a respeito e tal, com o jeito aquele rising, falling intonation. Muito bem. Aí veio a pergunta que eu digo que ela quase respondeu. Você sente muita dificuldade quando você ouvia um LP, aquela bolacha preta de vinil, com a picape que tinha uma agulha em cima e que lia os sulcos, você ouvia uma sonoridade. Aí o pessoal da geração do CD, Compact Disc, tem uma superfície plana que é vista em bits, um sim, um não, e aquilo lê uma sonoridade que é a mesma coisa do disco. Mas se você colocar um fone bom, você percebe que é completamente diferente. Uma é mais dura, fisicamente falando, e a outra tem momentos, tem... Você percebe o violino, você percebe a pessoa colocando a mão no traste, você percebe a corda, o arco passando, enfim. São coisas que são nuances que o CD, que o Compact Disc não deixa transparecer. Aí a Carla fala que você tem a possibilidade de gravar de casa. Hoje, com streaming, com todas as tecnologias que estão, ou tecnologia genericamente falando, mas com as técnicas que estão à nossa disposição, você faz programa de casa e ninguém percebe. Porém, o que ela disse, o íntimo de quem está fazendo aquele trabalho. Eu vou falar mais alto ou vou falar mais baixo? Eu vou gritar ou não? Eu não sei que fundo musical estão utilizando ou irão utilizar. Por isso ela pede a quem de direito à produção que ofereça a ela o briefing, a explicação. E eu não tenho dúvida nenhuma, vários dos nossos amigos e não do Clube da Voz gostam muito de gravar no estúdio, porque no estúdio você tem aquela coisa viva, né? Às vezes a casa da gente está bem tratada artística e acusticamente, mas não tem a sonoridade de um estúdio que foi feito por um engenheiro de som. Exatamente. Né? Para captar o melhor da nossa voz, nos timbres, no grave, no agudo, nos médios, etc. Então, você ainda, já disse, claro, que ainda prefere essa coisa da vida. Você acha que isso atrapalhou o mercado, a facilidade de você gravar dentro do carro? O carro é um ambiente ótimo para você gravar, porque ele não tem, desde que ele esteja na garagem e não tenha muito anteparo físico para atrapalhar a entrada da onda, você consegue fazer belas locuções. Sim, já fiz. Várias narrações longas de televisão, feitas no intervalo entre uma rádio e outra, porque tinha que gravar ali no estacionamento da empresa ou não. Você acha que isso diminuiu o que a gente sente assistindo ou vendo um comercial, ou ainda ouvindo? Não sei te dizer precisamente, mas às vezes eu percebo, sim, que tecnicamente o áudio poderia ter sido melhor tratado, que aí eventualmente isso pode acontecer por
ter sido gravado remotamente, apesar de achar que os softwares de áudio também estão muito bons. Então, quando eu gravo de casa, eu mando o meu áudio cru, e aí eu sei que depois, né, não comprimo, não faço nada, não coloco nenhum efeito, porque aí eu sei que depois quem for trabalhar com esse áudio vai poder fazer o que bem entender, porque ele está cru, então é possível de ser totalmente editado, né? Mas isso pode acontecer, sim. Eu acho que eventualmente eu percebo a voz muito baixa, a voz sem brilho, e aí eu imagino que isso seja reflexo de uma gravação feita remotamente. Mas eu conheço também muitas pessoas que têm estúdios maravilhosos, home studios, e entregam muita qualidade no áudio, fazendo as locuções de uma forma remota. Então, Bom, que ficou claro que, como artista, você sente falta daquela coisa. Da mesma maneira que você fazer programa da sua casa, não tem aquela mesma. Não tem o corredor, meu Deus do céu. O corredor da diferente. rádio é gostoso, né? O cafezinho lá no canto. É outra coisa. Facilita, é cômodo. Ó, vamos falar seriamente. Numa época de pandemia, quando tudo isso começou, dá para entender. Mas depois, quando ficou mais fácil, né, você já pode trabalhar fora, você já pode ir para o determinado lugar onde fica. O home office facilita para certas empresas, para certas funções nas empresas, mas não para tudo. Um trabalho que é feito com o coração, um trabalho que é feito com arte, como é a locução, não pensa que é só chegar lá e ligar o microfone. Você tem que passar a emoção. Claro. Senão o ouvinte pega aquele botãozinho, gira ou aperta um outro botão que permite você mudar de estação, seja ele num toquezinho de seus dedos, e aí tchau. Aí o emprego do nosso colega ou da nossa colega também vai por água abaixo. Então é importante entender que trabalhar em rádio é muito mais do que só a emoção, do que só a comunicação. É vida, é arte. Você tem que colocar o seu coração em tudo que você faz para que aquilo seja. Claro, tem uma série de coisas. A música ajuda, a seleção musical tem a sua função e tal. Mas se não, você vai na internet e acha que é a mesma coisa, porque a internet tem uma sequência de emissoras, mas infinidade de emissoras feitas com música depois de música. Não tem companhia. Isso é vitrolão. O importante do rádio, o diferencial do rádio, é a companhia que a Carla faz para você à tarde. Qual é o seu horário da tarde, Carla? Eu entro às 14h e saio às 19h. Então, hoje, se não for sábado, que você está assistindo ao programa, que você vai assistir o programa on demand, como dizem os atualizados. Mas se você escolher de segunda a sexta, saiba que a Carla está à tarde, então assista o programa antes e aí você vai ouvir para ver se bate tudo aquilo que ela falou, é aquilo mesmo e tal. Às vezes a pessoa, a gente usa esse termo dentro do trabalho, não é, mas é o termo, engessada. A rádio às vezes não deixa a pessoa extrapolar mais. A primeira rádio que eu dirigi, a Rádio Difusora, era assim. Você tinha apenas e tão somente o espaço da introdução musical para falar alguma coisa que coubesse. Uhum. Se encavalasse, já levava para o chão numa das orelhas. Então, era isso, era a rádio engessada. Aos pouquinhos você vai liberando, depois você cria uma trilhazinha para poder falar em cima, e aí vai. Mas, repito, são estilos de rádio, são formatos de rádio que nos obrigam a seguir aquilo que a pessoa tem que fazer. Então, às vezes, fala, eu queria tanto ouvir um pouquinho mais, ela tem uma voz tão gostosa. Okay. Aí, quem sabe um dia a direção fala, hoje nós vamos deixar que o locutor, o apresentador, faça uma declamação de poesia. No final do horário, antes de se despedir, aí tudo bem, você ouve um pouco mais. Se não, você ouve os comerciais e se delicia. Carla, estamos chegando quase nos estertores do programa. O que é que você não fez em rádio? Ou o que é que você não fez na vida? Como você disse que estava perdidinha lá no tempo da juventude, que é muito comum, não era só você e não será só você
que passará por isso, as próximas juventudes, as próximas gerações passarão por isso muito e muito mais, porque é tanta coisa, o leque de opções é tão grande que às vezes a pessoa nasce perdida e continua perdida durante muito tempo, até que uma hora ela se toca que lá dentro tem uma coisa chamada vocação. Para que você nasceu? Você não veio aqui a passeio. Você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa e você se encontra, né? Não é só a faculdade também que vai dizer o que você vai fazer, não é aquele aquele teste de psicologia, exame vocacional, ajuda muito, só que ele te dá algumas opções, você tem que saber onde é que você vai se dar bem. Eu, quando fiz o primeiro teste vocacional com a minha querida amiga Gláucia de Carvalho, era uma estudante lá da PUC, e tinha a tal Colmeia, que era um grupo que pegava os alunos, o estágio. E aí ela falou, eu tenho necessidade de fazer alguma coisa e eu preciso pegar gente. Você me ajuda? Ajudo. Ela era irmã da minha tia, Cacilda. Eu falei, faço, tal. Deu comunicação e política. Eu tinha que escolher. Felizmente, eu fui pela melhor. Foi para comunicação, melhor. Estou muito feliz. Não, os altos e baixos existem, mas não são tão tristes, duros e muito menos insondáveis, com aqueles mistérios todos que a gente não sabe como é que não é. Bom, então agora eu quero que você diga o que é que você gostaria de ter feito, ou que ainda acha que é fazer, que você é super nova e dá tempo ainda. Eu acho que eu queria ter me transformado mais numa comunicadora, mas foi uma coisa que eu senti os meus limites, ou enfim, as oportunidades não vieram, ou vieram e eu não soube abraçar. Então eu acho que eu queria ter esse domínio maior de ter um conteúdo para passar. Mas eu também, enfim, não me sinto tão capacitada. E uma outra coisa que eu acho que poderia fazer com que eu trabalhasse de forma ainda melhor dentro da publicidade, de uma leitura comercial, ou até mesmo de narração, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, principalmente para o Discovery Channel, seria fazer um curso de ator, né, de artes dramáticas, porque eu acho que isso traz uma amplitude maior na forma de lidar com os textos. Mas eu estou super feliz, realizada, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Dizem que não é uma questão de sorte, que a gente tem que também reconhecer quando tem algum talento, mas eu acho que eu sempre estive na hora certa, nos lugares certos, e aí com isso as oportunidades vieram para eu ter construído o que eu construí. Eu acho que eu trilhei bons caminhos e sou uma pessoa muito agradecida. E sempre cercada de muitos bons profissionais, assim. Acho que eu pude aprender muito sobre a comunicação e também sobre vida. Eu acho que as pessoas com quem eu cruzei ao longo da vida dentro da comunicação me trouxeram muito ensinamento. A gente aprende todo dia, em todos os momentos da vida. Sim. Carla, tem gente que sempre acompanha o nosso trabalho e que às vezes faz perguntas pertinentes, às vezes cobra, olha, por que você não entrevistou fulano, fulana? E às vezes a gente fala, está na lista, está na fila, estou dependendo de um horário, de uma data e tal. Há pessoas que não querem aparecer, que não querem se comunicar, que já fizeram isso durante anos no trabalho profissional e hoje não querem mais. Pronto. Ou dizem, eu não estou apta, não sei mexer nesses aparelhos modernos, não sei, eu vou me embananar, não vou. Ok, a gente respeita e deixa para lá. Agora, tem gente também que, para me pegar no pé, fala, por que você pergunta sempre o signo da pessoa? Eu não perguntei para você ainda. E eu gosto de perguntar, porque eu já falei lá atrás de astrologia, porque eu sei que tem a ver com alguma coisa, né? Quando você tem a dúvida se deve ir para a rádio A ou rádio B, né? Você pode ser, vou até chutar, não vou falar que mas vou até chutar. Quando a pessoa não sabe direito se ela deve abraçar a rádio, o convite da rádio tal ou da rádio outra, ela pode ser aquariana, pode ser geminiana e pode ser libriana. Por exemplo, existem dúvidas, né? O libriano, ele pensa muito, ele pesa, porque ele não trabalha com balança digital. Ele é aquela balança tradicional, aquela balança de 2 pratos e tal. Então, o que ela faz? Ela põe um peso aqui, outro peso ali, e fica vendo qual é que chama mais atenção.
por exemplo. O geminiano já tem uma outra maneira de agir, embora seja meio parecido. Vem aqui o diabinho e fala assim, não vai lá não, lá tem muito degrau para subir, o elevador funciona só até meio-dia, depois não funciona mais. Aí vem o anjinho e fala, vai lá, porque você vai fazer uma carreira bonita. E ela fica tentando entender a quem ouvir e tal. Mais ou menos, em termos de brincadeira, é mais ou menos isso que acontece com determinados signos. Há outros que vão e arrebentam, e às vezes voltam machucados também. Qual é seu signo, Carla? Qual o seu palpite? Eu tenho que falar agora? Eu vou ficar num desses 3 que eu falei, vai. Você não sorriu diferente quando eu falei, eu diria que você é libriana. Você pensa em se definir. Acertou, estou no meu inferno astral. É mesmo? Nossa, eu não sou tão bom disso, não. Mas como você deu dicas no meio do caminho, é isso. A pessoa pesa muito antes de decidir para não se arrepender. E às vezes tem signo que não está nem aí, já vai e arrebenta. Tem uma porta de vidro lá na frente. Não vi, desculpa. Aí está todo arrebentado, vidro caído, tem umas escoriações na mão, mas tudo bem, já foi, já ultrapassou o limite. Esse é ou Leão, é Sagitário, ou de preferência Áries. Mas deixa para lá, esse não é um programa de astrologia. Cara, faça o seu curso de arte dramática, porque de repente nós vamos poder ver filmes com a sua voz interpretando papéis maravilhosos. Interpretando, não. Dublando, tem que ser falar direitinho. Dublando, representando personagens de filmes que a gente já viu no cinema, às vezes na televisão, mas que em português eles têm um sabor diferente, por isso a voz da Carla é mais adequada, etc. Eu aconselho você a fazer, gaste aí um período do seu tempo, de repente abre-se, quando você cansar um pouquinho de ficar no dia a dia, você abre uma outra possibilidade, um outro leque. Eu acho que não teria paciência, pelo meu estilo, gravar anelzinho por anelzinho, às vezes é a mesma coisa que fazer novela. Você faz 3 capítulos num dia só que os 3 são feitos naquele cenário, só que um vai passar não sei quando, o outro vai passar. Se você não assistir a novela, você não sabe como é que está indo o negócio. Eu não seguiria do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto de resultado, gosto de ver as coisas prontas, como você disse lá, gravar no estúdio com toda aquela emoção, e ainda depois ouvir num radinho bem pequenininho assim, para ver se tudo aquilo... Isso é produção de vinheta. Você faz com grande orquestra, às vezes você faz com uma banda legal, tal, aí você tem que botar num sonzinho, num alto-falante pequenininho, porque se não passar o som, a voz do coro, do coral, não passar a mensagem, danou-se. Que uma coisa é ouvir ali em alto e bom som, com 48 canais na mesa e tal, e outra coisa é ouvir no rádio de pilha lá do seu João, no litoral ou no interior. Carla, obrigado pelo seu tempo, foi gostoso conversar. Desculpe se eu cutuquei muito, se eu apareci mais do que eu costumo aparecer, mas eu estava com vontade de fazer pergunta, e quando essa vontade bate, não tem jeito, eu tenho que fazer. Obrigado, foi um prazer super grande, e muito obrigado pela colaboração que você deu ao Publinter até hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pela sua existência, pela sua importância dentro do rádio e por esse projeto maravilhoso também. Muito obrigado. Esse amor pelo rádio, isso não morre, não. A gente vai continuar falando e vai continuar trazendo belas vozes gostosas e vozes que nos acompanham. Quantas e quantas vezes nós estamos na rua, no carro, estamos ouvindo a Carla, não é isso? Obrigado, querido. Até breve. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. Esta foi Carla Rebelo, não confundir, que há outros sobrenomes parecidos, que abrilhantou o nosso programa de hoje, passou tão depressa que nem deu tempo de perguntar mais coisas. Mas foi muito gostoso. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora. Relembro que estamos em todas as redes sociais e semana que vem, com certeza, tem mais.